Boa noite. Crianças que passam horas demais conectadas na internet são fortes candidatas a sofrer de problemas de relacionamento e até a desenvolver depressão. Pais descuidados que não dão limites para o uso dessa tecnologia acabam contribuindo para a formação de pessoas com saúde psicológica fragilizada. Dizem que educar os filhos dos outros é sempre mais fácil. E a pesquisa serve para mostrar que é verdade. Olhando a situação de maneira isenta, fica fácil ver que essa forma de educar é mesmo bastante duvidosa. E no NT Vale de hoje você também vai ver a aprovação do PNE. Plano Nacional da Educação para os próximos 10 anos é aprovado e segue para a sanção da presidente Dilma. Produção industrial brasileira teve queda. Maior destaque negativo é a fabricação de veículos. Brasileiros estão desanimados com a Copa do Mundo e a culpa não é do futebol. E ainda, os 25 anos do massacre na Praça da Paz Celestial na China, com a imagem que jamais será esquecida. Depois de 4 anos tramitando no Congresso, a Câmara dos Deputados finalmente aprovou o Plano Nacional da Educação. O PNE agora segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. O projeto, que estipula metas para os próximos 10 anos, manteve a exigência de investimentos no setor de pelo menos 10% do Produto Interno Bruto do país. Para melhorar os índices educacionais brasileiros, o Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas para os próximos 10 anos. Para isso, ficou estabelecido o investimento de pelo menos 10% do Produto Interno Bruto na área da educação. Será em 2 etapas, 7% no 5º ano da lei e 10% do PIB em 10 anos. Esse dinheiro será distribuído para implementar metas nas diversas áreas do setor educacional. Na creche, por exemplo, a meta é matricular pelo menos metade das crianças de até 3 anos de idade. Na pré-escola, o objetivo é colocar todas as crianças entre 4 e 5 anos na sala de aula. No ensino fundamental, um desafio: matricular toda a população entre 6 e 14 anos na escola e dar condições para que 95% concluam essa etapa na idade correta. No ensino médio, o PNE quer garantir a matrícula de pelo menos 85% dos alunos entre 15 e 17 anos. O ensino superior deverá aumentar a taxa de matrículas em 50%. Todos os brasileiros entre 4 e 17 anos com deficiência ou altas habilidades deverão ter vaga assegurada na escola, de preferência na rede regular de ensino. O ensino em tempo integral deverá estar disponível em pelo menos metade das escolas públicas nos próximos 10 anos. O Plano Nacional de Educação enfrentou 4 anos de debates intensos no Congresso Nacional. A aprovação foi comemorada no plenário da Câmara. A aprovação do PNE demonstra que o país, embora tenha feito tardiamente, mas ele finalmente desperta para a questão educacional. Especialmente porque esse Plano Nacional de Educação é um plano que foi discutido muito tempo aqui no Congresso Nacional. Nós tivemos um conjunto muito grande de emendas, uma participação de vários debates em torno dessa questão do Plano Nacional de Educação. Então, a construção desse plano foi uma construção coletiva com o Congresso, com a sociedade, e que resultou num plano que nós sabemos que lança um conjunto de desafios e que esses desafios eles têm que ser perseguidos a partir da cooperação entre a União, os estados e os municípios. Começou a valer a lei que torna crime a discriminação de pessoas com a AIDS. A pena pode chegar a 4 anos de prisão. Pela lei, passa a ser crime negar emprego a uma pessoa com HIV por causa da doença, demiti-la do cargo ou emprego, separá-la no ambiente de trabalho ou na escola, recusar ou cancelar a matrícula de um aluno em creche ou escola pública e privada, divulgar a condição de uma pessoa com HIV com o objetivo de ofendê-la, recusar o atendimento de saúde.
A discriminação de pessoas com AIDS e o Plano Nacional da Educação estão no comentário de hoje do quadro É Seu Direito, com José Carlos Cataldi. Até 2024, dobrarem-se as oportunidades de vagas nas escolas públicas, no primeiro grau, também no segundo grau, no ensino médio, no profissionalizante, aulas em tempo integral, mais vagas também nas universidades públicas. Tudo isso está contido no Plano Nacional de Educação que os congressistas remeteram ao Executivo para sanção. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê muitas pessoas tendo dificuldade de acesso aos bancos escolares. E quanto à AIDS, né? Essa já está aprovada, já está sancionada. Discriminar o aidético, segregá-lo, não dar vaga na escola, perseguir no emprego, demitir, tudo isso é considerado agora uma discriminação tão grave que pode dar até 4 anos de cadeia. Finalmente! O massacre na Praça da Paz Celestial, na China, completou hoje 25 anos. Enquanto o mundo lembra a data, a China tenta esquecer esse dia. O governo chinês sempre tentou esconder o massacre e hoje evitou qualquer lembrança ao dia, aumentando a segurança e colocando carros de polícia por toda a central de Pequim. Qualquer manifestação em lembrança ao ocorrido está proibida no país. A internet também foi censurada. Sites de busca e canais de notícias internacionais foram bloqueados. Há 25 anos, estudantes ocupavam a praça em manifestação contra o governo chinês. Eles protestavam contra a linha dura do Partido Comunista, o nepotismo na cúpula e erros na condução da política econômica. No dia 4 de junho de 1989, tropas do governo encerraram os protestos com uso de força. Eles atiraram contra qualquer um que estivesse pelo caminho, promovendo um verdadeiro banho de sangue. Centenas de pessoas foram mortas e milhares ficaram feridas. A data nunca foi lembrada na China e não existe um número oficial de mortos. A imagem de um jovem que invadiu a praça e fez parar uma fileira de tanques de guerra se tornou o símbolo do movimento pró-democracia. O momento ganhou os principais jornais do mundo e o rapaz foi eleito pela revista Time uma das pessoas mais influentes do século XX. O presidente americano Barack Obama está na Europa para uma reunião com a cúpula do G7. Mas antes, ele se reuniu com o novo presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko. No primeiro encontro entre Obama e Petro Poroshenko, vários temas foram abordados. O presidente americano garantiu que está totalmente comprometido com o futuro da Ucrânia. Os dois conversaram sobre um plano para restaurar a paz e assegurar o crescimento econômico do país. Eles também discutiram um projeto para reduzir a dependência energética que os ucranianos têm da Rússia. Obama classificou Poroshenko como uma escolha sábia para liderar a Ucrânia. Os presidentes estavam na Polônia para a celebração dos 25 anos do fim do comunismo no país, mas a viagem de Obama tem um significado mais amplo. Ele quer mostrar um comprometimento maior dos Estados Unidos com a segurança dos aliados no leste europeu. Depois da comemoração, Barack Obama seguiu viagem para a Bélgica, onde se reuniu com o G7. Pela primeira vez em 17 anos, os líderes do grupo se reuniram sem a presença da Rússia. O Talibã divulgou imagens do momento em que um sargento americano foi entregue a forças dos Estados Unidos. Ele ficou 5 anos em cativeiro. Em troca, os americanos soltaram 5 talibãs que estavam presos em Guantánamo. A decisão de fazer a troca provocou revolta por parte dos políticos republicanos. Segundo eles, o governo aceitou negociar com terroristas, sendo que o jovem já tinha desertado da base antes mesmo de ser capturado. Quase 800 esqueletos de recém-nascidos foram encontrados ao lado de um antigo convento católico na Irlanda. Os bebês tinham sido enterrados de maneira secreta por freiras entre 1925 e 1961. As causas das mortes ainda são incertas. O futuro rei da Espanha, Felipe VI, prometeu dedicar todas as forças para servir o país. Ele fez hoje o primeiro discurso depois da abdicação do pai dele, Juan Carlos I. O príncipe espera agora que a decisão seja aprovada pelo parlamento para assumir o trono.
A rainha Elizabeth II fez um discurso hoje no parlamento para apresentar a política do governo. A agenda apresentada pela rainha menciona medidas de incentivo ao trabalho, busca a independência energética através de gás de xisto e do petróleo e promete medidas para tornar o Reino Unido um lugar melhor para os negócios. Agora são 7h10 no horário de Brasília e a seguir, o desânimo dos brasileiros com a Copa do Mundo. Descontentamento com o governo faz brasileiro ficar mais distante da Copa.